In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no nono domingo depois de Pentecostes. Esta cena, né, mais do que tudo, trata-se aqui de um quadro, né, de uma cena. Né? Jesus, lá no alto, sobre o Monte das Oliveiras, onde se vê Jerusalém por cima, né? Por cima. Olha para a cidade santa e chora. Jesus chorando. Este é o quadro. Jesus chorando. E chora só. Né? Chora sozinho. Só Jesus chora. Os homens, e lá na cidade, para eles, nada está acontecendo. Tantas vezes eu ouço essa frase mesmo aqui entre nós. Né? Para eles, nada está acontecendo. A vida segue e eles podem seguir com a sua vida longe de Deus, deixando Deus chorar sozinho. Que forte esta carta de São Paulo, essas palavras de São Paulo na epístola da missa de hoje. E, como ele disse ali, escrita para nós que chegamos no fim dos tempos. Né? Nós estamos no fim dos séculos. Terminou. Acabou. Não tem mais nada. Né? Não tem mais séculos aí. Não tem. Né? Engana-se quem pensa que tem séculos e milênios. Engana-se redondamente. Não tem mais. Não tem mais. Né? São dias. Né? Pensando numa outra coisa que depois a gente dirá. São dias. Né? São dias. Mas os homens estão nos mesmos vícios de outrora. Nos mesmos vícios de outrora. Né? Entregues, antes de tudo, à murmuração. Porque não pensem que essas propostas de paz, esses acordos de paz, não passam de uma murmuração entre os homens. Essa semana se reúne lá no Alasca, agora sabemos até onde é, né? No Alasca. Putin e Trump se reúnem no Alasca. Sem Zelensky, sem a Europa. Pobre da Europa. Então, não, mas não passa. No Oriente Médio, a ação de Israel sobre Gaza. Não, os homens murmuram paz e murmuram guerra, né? Murmuram extermínio. Essa é a grande tentação. Murmúrio e tentação. Tentar a Cristo, diz o apóstolo. Né? Que lá no deserto tentaram a Cristo. Hoje também os homens, além de murmurar, tentam o Cristo. Tentam o Cristo na sua igreja. E olha que tentação, hein? Quantos caíram nessa tentação? Quantos na igreja caíram na tentação do mundo? Né? De se igualar, de ser importante para o mundo, assumindo os seus desvalores. Essa que é a verdade. A tentação do Cristo que hoje a humanidade faz é a de não dar importância a Deus, às lágrimas de Cristo, não dar importância nenhuma às lágrimas de Cristo. Deixe que ele chore sozinho. Não assume o seu valor, os seus valores, os valores de Cristo, que é a salvação dos homens. Não, eles querem a perdição da humanidade. A destruição da igreja. Essa é a grande tentação do mundo. Extinguir a humanidade, destruir a igreja. Essa é a grande tentação que o Cristo, que eles tentam a Deus, a obra de Deus. As duas grandes obras de Deus, que é a igreja e a humanidade. Entregues totalmente a uma vida lasciva,
de impureza e de cobiça, cobiça de poder, cobiça de dinheiro. Essa que é a idolatria do mundo, ontem e hoje. Ontem e hoje. Bem disse o apóstolo, que aquilo servia de figura, era uma figura, servia-nos de exemplo. Nós que vivemos o fim dos tempos, nunca como hoje o homem murmura tanto, tenta tanto Cristo, entrega-se aos prazeres, idolatra os demônios e não mais a Deus, não adora mais a Deus, idolatra os demônios. Nunca como hoje. As lágrimas de Cristo são sobre esta humanidade, sobre essas tentações da humanidade. O homem não soube tirar proveito da tentação, o homem não soube, diz o apóstolo, digo eu como apóstolo, não soube o homem aproveitar a tentação para progredir, para crescer. Em vez de destruir a igreja, enaltecê-la, levá-la à única igreja sobre a face da terra, era o nosso sonho. Com o Vaticano II, esse era o nosso sonho. Nós pensávamos seriamente que agora, com o Concílio do Vaticano II, a única igreja sobre o mundo que restaria seria a verdadeira igreja de Deus, a verdadeira igreja de Cristo, isto é, a igreja católica. Pobre sonho. A igreja se destruiu, se autodestruiu, igualando-se a qualquer falsa religião. A verdadeira, a única religião, tornando-se falsa religião, igualando-se a qualquer culto satânico e a todos os desvalores do mundo. A gente podia aproveitar a tentação para crescer, tornando o homem digno, a vida do homem bela sobre a face da terra. Deus gostaria que nós construíssemos o paraíso. Paraíso que nós deixamos de merecer com o pecado. Ele queria que a tentação nos levasse a construir por nós mesmos o paraíso, com a nossa ciência, com a nossa técnica, com a nossa política. E olha o que fizemos, olha o que fizemos, olha o que fizemos. Não aproveitamos a tentação para fazer um paraíso, senão que para construir com o demônio um inferno. Um inferno sobre a terra. Pensem naqueles que estão morrendo de fome, de frio, de calor, e com todas as mazelas desse mundo. Pense nesses projetos de ódio e de destruição. Pense nas guerras. Pense na ciência e na técnica utilizada para o mal do homem, para destruir. A própria medicina usada para o mal do homem. As farmácias, os remédios usados não para curar, mas para o mal do homem. Pense em tudo aquilo que nós fizemos. Né? Jesus chora. Com certeza, Jesus chora. E chora sozinho, porque só ele lá sobre o monte, olhando para tudo isto, vê para onde nos conduzimos. E o abismo dos grandes eventos, o abismo do castigo está aí, queridos, diante do nosso nariz. Está aí já com os primeiros efeitos acontecendo no nosso dia. Jesus disse hoje, né? Se ao menos nesse dia conhecesses aquele que vos podia trazer a paz. A paz. Esse dia que Jesus trata é o dia da sua vinda, da sua pregação, né? Da sua estada com Israel, né? Que não foi reconhecido. Nós ainda não reconhecemos que o Senhor está no meio de nós. Não reconhecemos. Quantos voltaram as costas à igreja? Hoje, a própria igreja volta as costas para o seu mistério. Própria igreja. Não sabíamos
que é aquele que pode promover, o único que pode promover a paz, não é Trump não, viu? É Jesus, é Jesus. Enquanto os homens não se converterem, enquanto a igreja não se converter para Jesus, essa contra a igreja eu falo. Ó, queridos, não pensem, viu? Aqui é um excurso que faço. Não pensem que os problemas da igreja morreram com o antipapa e falso profeta Francisco. Não pensem. Não pensem porque nada morreu. Tá? O cisma continua aí. Prebosta quer continuar a missão de Francisco. Ele mesmo diz. Né? A amostra do cisma se vê na Alemanha, está lá na Alemanha. Lembre-se que ainda durante a sede vacância, isto é, entre a morte de Francisco e a eleição de Prevosta, a Igreja da Alemanha elaborou e promulgou um ritual de bênção, de casais irregulares e de homossexuais. Nem fidúcia súplicas, essa heresia formal de Francisco conseguiu contentar os alemães, né? Nem a fidúcia súplicas. Não, a contra-igreja continua aí, mais viva do que nunca, mais viva do que nunca. Jesus chora sozinho. Jesus está chorando sozinho, porque ele vê que tudo isto, queridos, está atraindo sobre a humanidade os grandes eventos e o grande castigo virá sim. O planeta Terra ficará irreconhecível. As nações, a divisão política do planeta será totalmente quebrada. Mesmo aqui no Brasil, não sobrarão serão algumas ilhas. Os Estados Unidos vai ser partido ao meio. Nós vemos o que está acontecendo em tantas partes do mundo. Virão coisas tremendas, terríveis. Jesus chora sozinho, porque ele sabe o que vai vir sobre nós. Os homens continuam dizendo, não, mas nada está acontecendo, sigamos em festa. A festa da murmuração, da tentação do Cristo, da impureza, a festa da idolatria. Os homens querem continuar a festa. Querem continuar a festa. Jesus chora sozinho. Nem a liturgia, olha, hoje Jesus precisava voltar de novo e entrar em tantas missas celebradas lá, e olha, expulsar até o padre do altar. Né? Não és digno de celebrar a Eucaristia. E dizer assim em face ao padre, tu não és digno de celebrar a Eucaristia. Com todo o poder que tu tens para fazê-lo, não és digno de celebrar. E tantos padres sequer creem no seu poder e naquilo que fazem no altar. Jesus chora sozinho. É preciso que nós, queridos, que acreditamos que estamos no fim dos tempos, que os eventos estão aí estourando, que o grande castigo já está descendo sobre nós, sobre a inteira humanidade. É preciso que nós que temos estes olhos abertos, choremos com Jesus, consolemos a nosso Senhor com a nossa vida, com o nosso empenho pela salvação das almas. Nessa liturgia se propõe 2 atos, diz no fim da perícopa evangélica que acabamos de ler, diz aí, né, que todos os dias Jesus pregava no templo. E nós precisamos continuar pregando. Queiram ou não os homens nos ouvir, continuam os homens lá na cidade fazendo festa. Nós temos que pregar. E pregar até no templo, até na igreja. Temos que pregar. Temos que pregar. E purificados nós mesmos,
pela Santa Confissão, hein? Purificados no nosso coração, purificados pela emenda de vida, purificados por um bom propósito que nós levamos a peito de viver, né? Purificados por uma vida renovada, possamos realmente consolar o Cristo nos sacramentos, na Eucaristia, no culto divino. Não idolátrico, não na idolatria, mas na verdadeira adoração a Deus. Né? Então, queridos, eu digo sinceramente, bem, sim, é preciso dizer com coragem, apesar de tudo, é preciso dizer com coragem que seguiremos evangelizando sempre, né? Sempre. Até o retorno de Jesus, seguiremos evangelizando. Mas aquilo que mais nós podemos fazer hoje é a oração. O que nós mais podemos fazer hoje é a oração. E se para grande parte desta igreja inconsciente basta a missa dominical, para vós, queridos, para vós não basta a missa dominical, porque sois conscientes que o Cristo está chorando por aquilo que em breve virá sobre nós. Para vós não pode bastar a missa dominical, não pode. É preciso que venhais, até na missa diária, na adoração diária, na oração diária. É preciso que venhais, Eu não tenho mais feito as horas canônicas, a Grace foi embora, não tenho feito. Mas se viesseis, se vos comprometesseis a vir, ao menos às 8h20 para a oração da noite, eu tomaria com grande alegria, com um de vós, mas tem que se comprometer a vir. Todos os dias, 8h20 da noite, até às 9, 10 para 9. Eu rezaria convosco. Eu retomaria pelo menos esta hora canônica. E se alguém tivesse coragem de vir às 10 para 5 da manhã, eu retomaria aquela oração com toda a coragem. E rezaria convosco. Até que tivesses que ir para o serviço, tivesses que, sei lá. Mas eu rezaria convosco. Não vos baste, queridos, a oração dominical. Não vos baste. O Cristo está chorando. Chora sozinho. É preciso que nós choremos com Ele. E choremos antes que a humanidade inteira vai chorar, hein? Chorarão. Todos chorarão. Se não for pela própria dor, pela dor dos seus irmãos, da sua família. E aqueles que não puderem chorar serão ainda mais malditos, porque terão ido já na primeira colheita. Todos chorarão. Ainda todos chorarão. Comecemos nós a chorar com Cristo e a consolá-lo. Na liturgia e na pregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.